Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 19 a 28, que dizem: Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então por que você batiza? Se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bom, queridos, vemos aqui uma descrição mais detalhada, do que ocorria na época, principalmente aqui com a figura do João Batista. O nome dele se tornou tão grande em Israel, tão conhecido em Israel, que os judeus de Jerusalém, provavelmente do Sinédrio, que é o grande conselho dos judeus da época, eles enviam então uma comitiva para perguntarem a João quem ele era, com que autoridade ele estava fazendo o que ele vinha fazendo, quem ele declarava ser, se ele seria por acaso o Messias, porque havia aqui uma alta expectativa dos judeus pela vinda do Messias, pela vinda do Salvador do mundo, prometido nas Escrituras ao longo de toda a história da humanidade. Será que seria ele o Messias? E havia essa expectativa muito grande, queridos, porque, como já comentávamos, já se passavam 400 anos sem que uma voz de um profeta se erguesse em Israel. Houve ali um silêncio da parte de Deus para com o povo de Israel. Então o povo já estava naquela expectativa. Será que todo esse silêncio é porque Deus estava preparando a vinda do Messias, do Salvador do mundo? E fazia todo sentido, Tanto é que João Batista diz claramente que ele não era o Messias, mas que ele já estava no meio das pessoas da época, só que apenas ainda não o conheciam, mas que ele logo se revelaria. E João Batista diz: olha, eu que vocês estão achando que sou uma grande pessoa, que estou fazendo um grande movimento aqui em Israel, eu sequer sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Então ele deixa bem claro quem ele é, a sua humildade, e aponta para Jesus. E essa é a grande característica, queridos, de todo servo de Deus, de todo homem de Deus. Ele aponta para Jesus. Ele não aponta para si próprio, não. Ele aponta para Jesus. Ele exalta a Deus, ele se humilha e exalta a Deus. Sempre é assim que tem que ser feito. Então, quando perguntaram para ele: você é o ungido, você é o Cristo, você é isso aqui? Não, eu não sou nada disso, queridos. Eu sou apenas uma voz. Ele fala: eu sou uma voz clamando no deserto para que vocês se preparem para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. De novo, essa é a marca. Nós somos apenas vozes, apenas uma voz que clama às pessoas para que elas repensem a sua vida, para que elas se voltem para Deus, para que elas corrijam os seus passos, para elas mesmas terem uma vida melhor e para que elas possam andar com Deus. Então nunca se exalte, meu amado, nunca se exalte, nunca se ache um grande. Não, nós somos apenas vozes e procurando direcionar as pessoas para Deus, para Jesus. Eu gosto de um trecho de Mateus capítulo 23, onde Jesus nos ensina. Ele diz assim: vocês não devem ser chamados rabis ou mestres, porque um só é o mestre de vocês, um só, que é Jesus, que é Deus, e todos vocês são irmãos. A ninguém vocês devem chamar, que não seja o pai físico de vocês, devem chamar: olha, meu pai, porque vocês só têm um pai, que é aquele que está nos céus.
Tampouco vocês devem ser chamados chefes religiosos, porquanto vocês só têm um chefe, um só Senhor, que é quem? O Cristo. E ele continua, então o que nós somos, né? Ele diz, o maior entre vocês deverá ser servo. O maior deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, meu amado, um grande cristão, a aspiração que ele deve ter, a ambição que ele deve ter, é de servir mais, é de ser um bom servo de Cristo. Esse é o objetivo de todos nós, sermos uma voz que dirige as pessoas para Deus e sermos servos, servirmos uns aos outros, como João Batista que fez. E agora, essa comitiva vinda de Jerusalém tinha uma pergunta, olha, se você não é um Messias, se você não é alguém tão grandioso, por que você está batizando pessoas? E essa pergunta faz todo sentido. Porque, veja, o batismo não foi uma invenção de João Batista. Ele já era praticado regularmente pelos judeus. Então, por que João ganhou essa alcunha de Batista, né? O que ele fazia de diferente para ser chamado de O Batista? Era porque os judeus eles utilizavam o batismo como um ritual de entrada de uma pessoa pagã, de um romano, um grego, um bárbaro, que não era judeu, então ele gostaria de se tornar um judeu, gostaria de servir a Deus. E o que os judeus faziam? Então eles batizavam aquele pagão para que a partir de então ele fosse considerado um judeu e pudesse participar dos ensinos da sinagoga ou do templo, etc. Isso é o natural. Só que João Batista ele não estava batizando pagãos, ele estava batizando judeus. E ora, por que você vai batizar um judeu, né, que já é alguém que já adora a Deus, que já conhece as Escrituras, que já serve a Deus? João Batista deixa bem claro, olha, eu estou fazendo esse batismo para arrependimento, para que vocês se preparem para o Messias que está vindo, para o Rei dos Reis que está vindo. Então ele deixa claro, olha, um pagão precisa se batizar para se tornar um judeu. Agora, um judeu ele precisa se batizar se quiser fazer parte desse reino que está para ser inaugurado pela figura do Messias, pela figura do Cristo, pela figura do Salvador do planeta. Porque ele é maravilhoso demais, ele é grandioso demais e você precisa se arrepender, precisa se batizar. Então, por mais que uma pessoa se considere uma pessoa boa, que pratique boas obras ou que tenha um certo conhecimento de Deus, para entrar nesse reino, para receber esse Messias, ela precisa se arrepender e se batizar. E o que representa o batismo, né, queridos? O batismo ele tem uma figuração, uma simbologia muito linda, que no batismo a pessoa é mergulhada na água, como se ela estivesse morrendo para a vida antiga dela, e ela então ressuscita da água para viver uma nova vida. Então essa é a experiência do batismo. A pessoa quer deixar para trás a vida antiga, a vida anterior, e quer ressurgir para uma vida nova, agora voltada para Deus, agora voltada para buscar Jesus e para crescer nele, para ser uma pessoa cada vez melhor. O que Deus nos promete, queridos, é que Ele vai esquecer a vida passada, que Ele vai nos perdoar de todos os pecados. Ele diz, olha, dos seus pecados eu não me lembro mais. Então que a gente se considere todos nós perdoados e que a gente possa andar com uma nova vida, uma novidade de vida para servir a Deus e para sermos pessoas cada vez melhores. Bom, queridos, e esse Messias está chegando, né? No próximo verso que vamos estudar, Jesus aparece e vamos começar a ver o nosso Rei, o grande Deus, andando sobre a terra. Meus amados, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, a graça e a paz do Senhor.